Bom dia, meus amados irmãos de Serrita. Essa semana é uma semana de alegria, semana de comemoração, onde essa comunidade amada, querida, completa 3 anos, né? E aí nesse local, e eu sei que grandes coisas tem feito o Senhor através dessa igreja, né? Quero agradecer ao pastor Joseildo e à nossa amada irmã Cleide, né? Pelo privilégio de estar participando dessa comemoração com vocês. É uma alegria muito grande que eu sinto sempre de estar junto com vocês, né? Seja de forma física ou mesmo que à distância. Acredito que nós fomos ligados verdadeiramente pelo amor de Cristo. Eu amo essa família que se encontra aí em Serrita e sempre que nós podemos, nós estamos aí contribuindo, né, da melhor forma para o crescimento do reino de Deus aí em Serrita. Então, meu desejo é que essa igreja cresça bastante, que dê bastante fruto, que seja um fruto permanente, né? E espero em breve poder estar juntos com vocês novamente. Mas eu fui convidada pelo pastor José para trazer uma reflexão, um momento de devocional para vocês nessa comemoração de aniversário. E por isso que eu estou aqui nesse momento. E antes de iniciar essa reflexão, eu quero convidar todos a um momento de oração. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por todas as coisas que Tu tem operado em nós. Paizinho, eu te peço de forma especial que abençoe essa comunidade aí de Serrita, que Tu, Senhor Deus, estenda Tuas mãos sobre esse povo, Pai, que abençoa esse povo de forma abundante, Senhor Deus, que Tu possas estar sempre presente nessa igreja. Toca, Senhor Deus, na vida de cada um desses homens e mulheres que estão aí junto com esse pastor, construindo, Senhor Deus, uma nova vida aí dentro desse lugar, Pai, que essa cidade possa ser transformada pelo Teu Evangelho, Senhor Deus. Que Tu possas estar, Senhor Deus, cada dia mais e mais, fazendo com que essas pessoas cresçam e deem frutos, frutos permanentes, aonde as bênçãos possam chegar, tanto dentro dessa cidade de Serrita como nas suas extremidades, nas vizinhanças e em todos os lugares que alguém colocar a planta dos pés possa estar sendo abençoada através de Ti, Senhor. Que as suas vidas possam estar anunciando Cristo e que Serrita conheça a verdadeira igreja de Cristo, não essa que são paredes, mas cada um de vocês, que são filhos e filhas desse Senhor e têm servido a Ele nesse local com alegria de coração. Que assim seja no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eu quero trazer nessa manhã para vocês uma reflexão que está no Salmos 100. É bem conhecida de toda a Igreja de Cristo. E o Salmo 100 diz o seguinte: Aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações, de geração em geração. Então, tudo que nós vivemos na presença do Senhor vai ser também passado para as gerações, né, futuras. Portanto, eu sempre costumo dizer assim, que quando a gente está na obra de Deus, quando a gente está fazendo a obra do nosso Deus, quando a gente está vivenciando uma comunhão com Deus, a gente precisa ter essa alegria, a gente precisa ter esse amor que vem dos céus. Por isso que o Salmo diz que nós precisamos servir a Deus com alegria, né? Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, todos aqueles que habitam nessa terra precisam estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, enquanto todas as pessoas não são alcançadas pelo amor de Deus, nós que já estamos nessa caminhada, nós precisamos fazer isso com muita alegria. E eu tenho sempre orado pela igreja de Serrita e peço sempre que essa igreja cresça e que esse amor de Deus ele seja anunciado através de vocês aí nessa cidade.
E para isso as pessoas têm que conhecer esse povo de Deus, esse povo alegre, esse povo que tem alegria em entrar na casa do Senhor, esse povo que tem alegria em servir a esse Deus. Eu tenho visto esse desejo no coração do pastor Joséildo, tenho visto esse desejo no coração da nossa irmã Cleide, que é aí a companheira auxiliadora do pastor Joséildo. E eu tenho certeza que vocês, como membros dessa igreja, têm sentido essa alegria, né, do pastoreio a ser colocada, e vocês precisam entender o quanto que eles precisam de vocês, o quanto que eles precisam dessa alegria de vocês em estar servindo, dessa comunhão que é necessária para que nós possamos dar continuidade a esse crescimento da igreja. Muitas vezes a gente até pergunta assim: poxa, eu posso, será que eu não posso anunciar o evangelho de forma mais isolada? Eu tenho que estar participando de uma igreja. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo aquilo? Muitas vezes a comunidade tem esperado, né, de vocês como membro também essa direção, e muitas vezes a gente fica só esperando pelo pastor, fica só esperando pelo líder, mas na verdade a alegria do Senhor, ele abrange todos os corações. Servir ao Senhor deve ser uma alegria e o desejo não só de um pastor que está pastoreando uma igreja local, mas deve ser o papel de todo cristão que vive dentro dessa igreja local. Então, meus irmãos, se vocês estão dentro dessa comunidade, vocês precisam amar essa comunidade e tudo que ela representa na sua vida. É certo que a igreja, o templo, não é o único e exclusivo lugar de oração e de servir a Deus. Mas quando nós decidimos estar num templo, em uma comunidade, vivendo essa unidade, essa comunhão em Cristo, então que o nosso coração ferva de alegria para servir ao Senhor. E o que é servir ao Senhor? Servir ao Senhor é eu anunciar a verdade do Senhor, é eu trabalhar nas obras que são determinadas pela igreja local, é eu participar dos eventos que são promovidos, é eu sentir o desejo de trazer mais pessoas para viver isso comigo, né? Eu estar louvando a Deus não apenas com os louvores cantados, mas eu estar louvando a Deus com a minha vida, eu estar louvando a Deus com o desejo de estar indo resgatar os perdidos para viver o que eu tenho vivido em Cristo. Então, tudo isso é louvar a Deus. E o Salmo 100, ele diz assim, ó, ele diz, ele nos fez e somos dele, como somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Então, o Senhor, ele cuida de nós. Ele nos tem como filhos, como ovelhas, no qual ele tem cuidado cada dia mais. E por isso que a gente precisa adentrar nas portas do templo com ação de graças, com o coração grato, bendizendo ao Senhor, louvando a todos. Sabe, eu sempre coloco que para a gente viver numa comunidade como o corpo de Cristo, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa estar fazendo com todo o coração, oferecendo ao nosso Deus o melhor de cada um de nós, né? A gente não tem que estar esperando pelo outro, a gente não tem que estar, sabe, só querendo chegar ali para beber, para aprender, mas a gente também começa a retribuir, a gente começa também a dar, a gente também começa a ter o desejo de atrair mais pessoas para viver esse evangelho com a gente. Eu me lembro muito da passagem bíblica de Gênesis, quando relata a história de Caim e Abel, onde os dois, eles quiseram ofertar ao Senhor, agradecer a Deus, né, pela vida e por tudo que eles têm. E os dois ofertaram, né? Mas a diferença da oferta de de Caim e Abel, desculpa, não foi a oferta em si, o objeto direto da oferta. Um imolou um cordeiro e o outro deu os frutos, né, da sua colheita, os primeiros frutos da sua colheita. Mas foi o que o coração de cada um, de fato, estava entregando a Deus. Porque Abel, ele fez questão de pegar os melhores frutos, a melhor colheita e separar para o Senhor, né? E aí, com o restante das colheitas, Abel foi vender e conseguiu o seu ganha-pão. Mas antes disso, ele tirou o melhor daquilo para oferecer ao Senhor. O coração de Abel estava voltado a, em primeiro lugar, louvar a Deus, a, em primeiro lugar, entregar a Deus. Já Caim, ele também pensou, ele também lembrou de trazer a oferta ao Senhor.
mas ele pegou um novilho qualquer, ele não pegou o melhor novilho. Ele não pensou em Deus em primeiro lugar. Ele primeiro fez tudo o que era para ser feito diante das negociações que ele queria fazer e por último ele separa a oferta para o Senhor. Ou seja, não é o que a gente entrega para Deus, mas é como nós entregamos para Ele. Então, quando nós estamos inseridos numa comunidade, quando nós estamos inseridos na vida cristã, quando nós decidimos servir ao Senhor, como nós fazemos isso é que faz toda a diferença. Sabe, não é o valor do dízimo que tu oferta, não é o valor dos eventos que, não é a quantidade dos eventos que tu já trabalhou, não é a quantidade de vezes que tu já chegou aí no templo para ouvir a palavra, mas é como você fez isso. Como o seu coração estava, como foi essa entrega. Pode ser que alguém aí possa ter ofertado à igreja R$ 1.000, mas ofertou com as sobras, ofertou por ofertar. E pode ser que alguém tenha ofertado R$ 1, mas tenha ofertado esse R$ 1 com tanta alegria do coração, com tanta gratidão a Deus, que Deus vai se agradar mais desse R$ 1. E assim também é em tudo que nós fazemos, sabe? Muitas vezes nós chegamos na igreja já querendo que aquele culto termine. Muitas vezes a gente vai para a igreja, mas a gente não quer ter relacionamento com as pessoas. Muitas vezes a gente está numa igreja, mas quando o pastor nos chama para um compromisso maior, para frequentar um discipulado, para assumir uma liderança, para dirigir um culto, para fazer alguma coisa, para contribuir para o crescimento dessa comunidade, a gente não quer fazer. A gente quer só ir para a igreja, assistir o culto e voltar para casa. Então, são esses detalhes que fazem toda a diferença na presença de Deus. Às vezes, na presença do homem, elas nem são percebíveis, mas na presença de Deus, como você se doa, como você oferta, como está o seu coração verdadeiramente nessa entrega dessa oferta, é que vai fazer toda a diferença na tua vida, tanto para com Deus como para com as pessoas com quem você tem congregado. E a gente precisa entender isso, que não importa a quantidade do que nós fazemos, não importa o tamanho das coisas que nós fazemos, não importa o valor em espécie que nós ofertamos, mas o que importa verdadeiramente é o tamanho do nosso coração. Como tem sido essa entrega, né, na vida da gente? Porque muitas vezes o que a gente tem mais feito é olhado para as adversidades, sabe? Ah, eu não posso por causa do meu trabalho, por causa da distância, por causa do tempo, por causa do filho, por causa do marido, por causa da esposa. São tantos obstáculos que muitas vezes a gente tem colocado e muitas vezes a gente acha que tem sido suficiente ir para a igreja, levantar as mãos, abrir a boca, cultuar a Deus e depois voltar para casa. Mas a palavra de Deus ela traz para a gente que existe alegria em servir ao Senhor. Existe alegria em entrar pelas portas do templo e render graças a Deus no nosso coração. Então, a forma como a gente tem vivido essa comunhão com o Senhor e essa comunhão com os irmãos é que verdadeiramente nos torna um só corpo. E quando a gente se sente parte desse corpo, aí sim a gente sente essa alegria. Aí sim a gente começa a se doar com entusiasmo. Aí sim o nosso coração pulsa em fazer alguma coisa nessa obra. Sabe, lá em 1 Coríntios também, quando fala da unidade da igreja, ele fala que ele compara a igreja a um corpo, e a gente, como conhece um pouco, né, o nosso corpo, a gente sabe da necessidade de que cada membro tem. Se a gente passar, por exemplo, eu não sei quantos de vocês já tiveram uma infecção urinária. Então, quando a gente vê que a bexiga não está funcionando direito para que a urina saia, a gente sente dor. Então, até os membros que não aparecem, que são invisíveis, eles são importantes, né? Quando a gente tem uma dor de dente mesmo, é insuportável, tira a gente do eixo. Por quê? O dente aparentemente não tem tanto significado para o corpo externo, mas quando ele dói, quando a gente sente ele, essa dor, a gente entende o quanto que ele é importante. Então, todos nós temos uma importância dentro do corpo, independente da quantidade de coisas que nós podemos fazer, independente da quantidade de coisas que nós podemos operar. Mas o que vale, na verdade, não é quem nós somos, se nós somos o braço, a mão, o dedo midinho, se nós somos o joelho, se nós somos a canela, se nós somos a sola do pé.
Nada disso de fato tem importância. O que importa é que todos nós somos úteis no reino a partir do momento que a gente se doa, a partir do momento que a gente quer servir ao Senhor com alegria. Então, essa alegria, ela deve invadir os nossos corações ao ponto das pessoas olharem para a gente e dizer: eu quero ser parecido com essa pessoa. Ela só vive sorrindo, ela só vive feliz, ela é tão prestativa, ela é tão atenciosa, ela se doa a ajudar o próximo e ela chega perto de você e diz: ó, o que é que tem de diferente na tua vida? E você vai dizer: eu sou cristã, eu sirvo ao Senhor, eu sou crente, eu sou evangélica e eu sirvo a Deus, né? Na Igreja Episcopal em Serrita, Monte Sinai. E lá eu tenho recebido, junto com os meus irmãos, a palavra que tem alimentado meu coração e tem trazido alegria. E por isso eu sinto a necessidade de repassar essa alegria, de repassar esse amor, de servir a Deus. Portanto, meus amados irmãos, eu peço ao Senhor que nesses 3 anos de vida dentro dessa comunidade, o Espírito Santo de Deus derrame sobre vocês essa alegria de servir a Deus. E se por acaso você ainda não tinha sido despertado para viver isso, que você possa estar refletindo nessa reflexão matinal sobre a importância da tua vida dentro dessa comunidade, sobre a importância da tua utilidade como corpo de Cristo dentro dessa comunidade, para que você verdadeiramente possa recitar esses salmos com alegria de coração, dizendo que você é feliz por ter encontrado esse local de adoração aí nessa cidade, que você é feliz em servir ao Senhor e que você é feliz em estar junto com essa comunidade há 3 anos, anunciando a verdadeira esperança aos perdidos. Então, que Deus possa estar enchendo o coração de vocês do Espírito Santo e que essa presença do Espírito possa trazer essa alegria de comemorar não só 3 anos, mas 4, 5, 6, 10, 20, 30 anos e que essa igreja seja muito grande, muito forte e muito frutífera nessa cidade, mas que ela também seja conhecida externamente pelas extremidades. E aqui de Recife a gente possa escutar alguém dizer: existe uma igreja lá em Serrita que vive a alegria do Senhor, que serve ao Senhor com alegria. Esse é o meu desejo para a vida de todos vocês que congregam nessa igreja, junto com o pastor Joséildo e com a sua esposa Cleide, e que Deus abençoe vocês e que vocês possam estar sentindo essa alegria que vem de Deus na vida de vocês. Deus abençoe vocês. Saudades e qualquer dia desse eu apareço por aí. Fiquem com Deus. A paz.